Por favor, abram a Bíblia em Romanos capítulo 9. Vamos ler do versículo 19 até o 33. Era o primeiro dia de novembro de 1755. As pessoas amanheceram normais, seus afazeres. Era o feriado de Todos os Santos, na cidade de Lisboa, capital de Portugal. Em questão de minutos, um dos mais terríveis terremotos, por volta das 9h40 da manhã, tremor de terra terrível, pegou todo mundo de surpresa. Era um feriado, as pessoas estavam em afazeres não profissionais, além de ser um sábado. Muita gente nos lugares de culto, principalmente nas missas, naquele sábado, pelo feriado, pela menção ao dia de Todos os Santos. E aquele tremor de terra, que não avisou ninguém, como os tremores de terra costumam fazer, aí naquele tempo não havia sismógrafos ainda à disposição, mas aquele tremor de terra reduziu igrejas, casas, edifícios públicos a escombros. Milhares de vidas foram ceifadas. Pessoas que estavam na sua vida comum, no seu dia, acordaram sem saber que poucas horas depois estariam mortas. Aliás, nós acordamos sem saber se estaremos vivos algumas horas depois, minutos depois. Mas como se não bastasse, por causa desse fortíssimo tremor de terra, veio logo em seguida um tsunami, que pegou não só a costa de Lisboa. Vocês sabem que Lisboa a margem não é do mar, é do rio, mas o rio é muito caudaloso e ele está relativamente próximo ao mar, então há inclusive pesca de peixes de água marinha ali, no que já é um rio. Até hoje é assim. Mas entrou aquele tsunami violento, pegou toda a costa de Lisboa, Portugal, chegou até a Espanha. Os relatos. Algumas pessoas da nossa história tiveram um papel importante naquela reconstrução, o Marquês de Pombal, por exemplo. Então depois, se você tiver curiosidade, procure por aí, você vai achar. Mas aí, como se não bastasse esse tremor de terra e um tsunami, por conta do desastre que estava, Lisboa começou a ter focos de incêndio para tudo quanto é lado. Um terremoto terrível, um tsunami, vários focos de incêndio que deixaram danos irreparáveis, irrecuperáveis. Um desespero tomou conta de tudo aquilo, toda aquela cidade. E por causa da destruição de edifícios históricos, perda de arquivos, ou pelo tremor, ou pelo tsunami, mas principalmente pelos incêndios, muitos arquivos, palacetes, palácios, bibliotecas, muita coisa foi destruída. E houve uma ruptura no modo de vida da capital portuguesa. A partir de então, até hoje se fala desse terremoto de 1755. Além do sofrimento e da devastação que ele causou, teve repercussões intelectuais e filosóficas muito profundas. A turma da filosofia aí, fique atento. Porque em toda a Europa se falou muito do terremoto, do grande terremoto de Lisboa, principalmente para debater uma palavrinha que às vezes a gente não está acostumado com ela, que é a teodiceia, que vai estudar exatamente a relação da justiça de Deus diante do mal, o princípio do mal, a existência do mal, a razão do mal, esse mal que nos cerca, nos assola e que a gente às vezes não sabe explicar bem de onde ele vem, para onde ele vai, como é que ele está aí, como é que a gente se comporta no meio dele, mas Deus tem uma relação com tudo isso e a essa relação nós chamamos de teodiceia. Isso vai incidir sobre as concepções da providência divina, do papel da religião diante das grandes catástrofes, por exemplo. E naquele tempo,
havia obviamente, muitos filósofos, né? A gente está no auge do pensamento ocidental, e aí eu não vou fazer juízo de valores sobre esse período da filosofia, mas tem um filósofo que eu já li bastante obras dele. Ele é bem-humorado, é divertido, mas as posições dele merecem um filtro da nossa parte. É Voltaire. Tem uns contos muito divertidos. Mas Voltaire era um crítico do cristianismo, ele era um anticatólico, mas não era anticatólico porque era protestante, ele era anticatólico porque era anticristão. Tá? Ele se levantava contra isso e ele, então, cunha uma expressão, uma pergunta que está aí até hoje. Como pode um Deus bom permitir isso? Você já deve ter escutado 500.000 vezes essa pergunta. Como é que Deus, sendo tão bom, pode permitir uma coisa dessa? Então a tragédia de Lisboa vai se tornar um símbolo moderno da inquietação do ser humano em direção a Deus, em direção ao caráter de Deus e à sua soberania. No entanto, o trecho que eu acabei de ler para vocês já tinha sido escrito naquela ocasião cerca de 1700 anos antes. E Paulo, que já ouvia perguntas semelhantes, ele vai responder a essa questão. Não, a gente não precisava esperar 17 séculos para Voltaire fazer aquela pergunta, porque o ser humano sempre se fez essa pergunta, porque o ser humano não quer olhar para si nem para dentro de si, ele quer sempre colocar a culpa no outro, e se o outro não estiver à mão, ele coloca a culpa em Deus. O ser humano sempre reage com rebeldia, com desobediência, questiona, julga e duvida do próprio Deus e das suas coisas. Mas o verdadeiro dilema que escapa até mesmo dos maiores filósofos, escapa até mesmo aos maiores filósofos, não reside necessariamente em determinar se o Deus Todo-Poderoso que se revela na Escritura é justo. O grande dilema não é esse, porque nós, no fundo, sabemos a resposta. O grande dilema é reconhecer se nós, como criaturas totalmente limitadas, como seres criados por esse Deus, totalmente limitados que somos, e estamos realmente dispostos a confiar na justiça de Deus. O problema não é saber se Deus é justo. O problema é engolir a justiça de Deus. O problema é se render à justiça de Deus. Porque nós, na nossa mínima existência, continuamos olhando para cima e dizendo: quem é Deus? Afinal de contas, será que Ele é justo? E nós fazemos isso porque expressamos nesse tipo de questão aquilo que nós mesmos somos. E Paulo aqui nesse episódio, já na sequência do capítulo 9, se você não esteve aqui domingo passado, assista lá no nosso arquivo, que é importante essa conexão temática. Paulo começa falando até o versículo 29, ele vai se esforçar para nos falar, e nós sabemos que ele fazia isso magistralmente, a respeito da nossa insolência. Nós, humanos, somos insolentes contra um Deus que é perfeitamente justo, santo e totalmente poderoso. E ele faz isso com 5 princípios que ele discorre rapidamente nesse pequeno trecho, versículo 19 até o 29. E abordando esse, que é um dos temas mais complexos da nossa razão humana, um dos temas mais profundos da existência do cristão e da sua fé como cristão, ele vai dizer, em primeiro lugar, nos primeiros versículos, que Deus pode fazer o que Ele quer fazer com as criaturas, porque as criaturas são dele e Ele é Deus. A gente acabou de cantar, tu és Deus, eu não sou. Esse parágrafo, que é o primeiro, lá no versículos 19 até o 21, Paulo, um exímio pensador e escritor, ele começa com um interlocutor imaginário. Você. Esse você não é identificado.
ele tem um interlocutor que ele coloca aqui, alguém, alguma pessoa, e você, que depois ele vai chamar de meu amigo, e você? Esse você que ao ouvir que Deus escolhe segundo o propósito dele, de Deus, acusa Deus de não o poder culpar. E ele vai perguntar, mas e você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Ele não sabe que eu sou bom, ele não sabe que eu sou perfeito, ele não sabe que eu sou justo. Por que ele está reclamando de mim? Eu não sei se você prestou atenção, mas é isso. Na semântica frasal, é isso que ele está dizendo. Por que Deus está reclamando? Olha como é que eu sou bom, olha como é que eu sou bonito, olha como é que eu sou rico, olha como é que eu sou feliz. Deus está reclamando de quê? Me mandando sair do pecado por quê? Por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? E Paulo responde a esse interlocutor que ele coloca aqui: quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Ele pergunta e ele próprio responde. A pergunta que ele fez é a pergunta que Voltaire fez 17 séculos antes. Mas os gregos já faziam perguntas semelhantes. No início da formulação das polei gregas, eles já faziam perguntas dessa natureza. Se Deus colocou no decálogo para os hebreus 2000 anos, 1000 anos antes, 1000 e pouquinhos anos antes, para não ter outro Deus, para não falar com Deus de outra maneira, para respeitar Deus e saber que Ele era Deus, é porque ali também tem aquela brincadeira que o pessoal fala, se tem placa, tem história, né? Se Deus estabeleceu uma lei, é porque alguém já fazia o contrário daquilo. Lá atrás, ainda na construção das primeiras coisas narradas na Bíblia, já tinha um sujeito se arvorando o direito de ser chamado de Deus, de Senhor. Isso é do ser humano. Isso não é só de grego, isso não é só de romano, isso não é só, na perspectiva de Paulo, isso não é só do iluminismo, nem é só da hipermodernidade, isso está entranhado no coração humano. Aí ele fala, quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? E Paulo afirma que Deus tem o direito absoluto sobre a questão, e para isso ele ancora a sua resposta naquela comparação metafórica que ele faz com o oleiro e o barro. Ora, o sujeito tem barro na mão. A tese de Paulo é a seguinte: o oleiro é o sujeito que faz artefatos de barro, como esses dois vasos, nas laterais, por exemplo. Eu não sei se eles são tão artesanais como Paulo conhecia naquele tempo, mas o oleiro amassa o barro. E Paulo diz o seguinte: é o oleiro que vai fazer as peças. E do mesmo barro, ele pode fazer um objeto para um uso nobre, mas ele pode fazer um outro objeto para um uso comum, não nobre. É isso que ele está dizendo aqui. Ele pode fazer um artefato para encher de flores raras e embelezar um palacete. Mas ele pode fazer também um urinol de barro. É isso que Paulo está falando. O oleiro, ele sabe o que ele vai fazer, e não é nem um objeto e nem o outro que vai poder falar para o oleiro: por que você me fez desse jeito? Não é da competência do objeto criado falar com o oleiro. Pode a coisa feita dizer do seu oleiro, ele não sabe nada? Isaías 29:16 já falava isso. E a comparação de Paulo é entre o oleiro e o barro. Quando o oleiro, utilizando o mesmo barro, vai fabricar coisas diferentes para usos diferentes. E alguns usos serão nobres e outros não. É simples. O oleiro tem não só o poder para fazer, como ele tem autoridade para fazer. Deus tem o poder e tem a autoridade. Aí vem o segundo ponto, que a vida humana está nas mãos de Deus, mas Deus não está na nossa mão. A teologia contemporânea insiste em dizer que Deus nos deve favor, que Deus é o nosso servo. Eu já vi, graças a Deus não ao vivo,
Talvez eu tivesse tido um AVC prematuro. Mas eu já vi um sujeito numa TV dizendo, se Deus não fizer isso assim, assim, eu vou rasgar essa Bíblia. Quem é você, objeto, para falar para o seu Criador o que ele tem que fazer? Se Deus fizer isso assim, assim, eu faço aquilo. Fazendo escambo, troca de benefícios com Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. Não o contrário. Qual é o nosso problema? É que a gente queria mandar em tudo. Aí quando a gente chega perto de Deus, a gente descobre que a gente não consegue. Lá no livro de Jó, tem uma pergunta muito curiosa que Deus faz. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Quem é você, ser humano, para falar comigo? Quem é você para levantar a voz? Onde é que você estava quando eu criei as coisas? Não à toa, talvez aqui, não digam por aí que eu inventei mais uma doutrina, por favor. Mas talvez não à toa Deus deixou para criar a gente por último, na história da criação. Porque talvez se Ele tivesse nos criado primeiro, logo no primeiro dia, se a gente já é soberbo, tendo sido deixado para depois, vocês imaginem se a gente tivesse a primazia na criação. A vida deve ser vivida em reverência e gratidão a Deus e não em discussões tolas com Deus. Que, aliás, você pode discutir com Deus à vontade que Ele não vai responder a você. Ele não está na sua estatura. Obviamente nem na minha. Quando eu digo você, eu estou falando da gente. Deus, o nosso Criador, Ele tem o direito de criar da mesma massa de seres humanos. Vamos lembrar do oleiro e do barro? Ele tem o direito de criar da mesma massa de seres humanos que por sua própria culpa se precipitou no pecado, lá na queda. Ele tem todo o poder e todo o direito de eleger quem ele quer para ser vaso de honra. E o mesmo direito ele tem de deixar vasos para desonra. Paulo só não desenhou, porque a Bíblia não veio originalmente ilustrada, mas é isso que ele fala. E como eu falei no domingo passado, quando você diz para alguém assim, mas está escrito aqui, Deus separou pessoas para a salvação, outras não. Qual é a resposta que a gente mais ouve? Mas isso não é justo. Quem sou eu para dizer para Deus que ele não é justo? Paulo começou isso na primeira metade do capítulo e agora ele está desenhando. Terceiro ponto é que Deus manifesta a sua glória tanto ao conceder a sua salvação, quanto ao exercer o seu juízo. Paulo apresenta o paradoxo da soberania do Senhor neste momento. Ele é exaltado ao mostrar misericórdia, e não casualmente estamos trabalhando Romanos e Êxodo, isso aqui tem tudo a ver com Êxodo, inclusive é citado. Ele é exaltado, Deus é exaltado ao mostrar misericórdia aos vasos de misericórdia que ele cita aqui, já lá no versículo 23. E também ao aplicar a justiça sobre os vasos de ira. Ele ainda está com aquela imagem dos vasos de barro, do oleiro. No endurecimento de Faraó, Êxodo 9, versículo 16, por exemplo, nós vemos o poder de Deus e a revelação da sua justiça por meio de juízo. E Deus é glorificado nesse ato. Já a sua graça é evidenciada na salvação. E o seu povo foi salvo pela sua graça. Juízo e graça servem ambos para engrandecer o ser de Deus e glorificar a sua majestade. O pensamento central aqui desses versículos, assim como no caso dos anteriores, é a dupla maneira pela qual a soberana vontade de Deus é exercida e é demonstrada. Ele não apenas exerce, como ele demonstra, ele torna claro. E aí Paulo vai citar algo que ele tinha citado lá no capítulo 8, se não me falha a memória, sobre a paciência. Nós precisamos ser pacientes, aguardando aquilo que Deus traz.
Pois bem, por que somos pacientes? Porque Deus é paciente, Ele nos ensina a sermos pacientes com a sua paciência ou, em algumas versões, com a sua longanimidade. É a paciência. A paciência de Deus é não a ausência de justiça imediata de Deus. Quantos de nós aqui, vendo as injustiças desse mundo, já não pensou ou até verbalizou, mas por que Deus não desce logo a sua mão, o peso da sua ira sobre fulano, sobre aquele que mata, sobre aquele que persegue? A Bíblia fala muito claramente. É essa paciência de Deus, a mesma que ele teve com Faraó, que o fez esperar 10 manifestações de praga, quando ele poderia ter agido na primeira. Mas tudo isso é para tornar conhecidas as riquezas da glória de Deus, que se manifestaram na justiça benéfica do livramento dos filhos que ele tinha escolhido. Israel é livrado e Israel aprende quem é Deus. Se Faraó tivesse sido destruído imediatamente, quem, principalmente entre os hebreus, teria se conscientizado da misericórdia de Deus para com Israel? Quarto, é que Deus nos dá o que não merecemos. E isso é pura graça. Deus nos dá o que não merecemos, e isso é graça. Paulo cita 2 textos lá de Oséias. Quem já leu o livro do profeta Oséias sabe que ele é complicado. A sua narrativa é difícil. Mas ali ele fala da maravilhosa inclusão dos gentios por parte de Deus no meio do povo. Não o povo de Israel, mas o povo de Deus. E Deus ali começa a fazer uma distinção. E Paulo vai nos dizer aqui mais uma vez que Deus chamou não apenas judeus, mas gentios. E como é que ele fala isso? Ele vai nos dizer, e o 5º ponto vai falar disso ainda melhor. Ele chama Israel para ser um povo sob a graça, mas de Israel um remanescente que será salvo. Não eram todos os judeus que eram salvos, mas os salvos eram os remanescentes dentro do povo de Israel. E a conclusão que nós chegamos é que a salvação não é uma recompensa, é uma dádiva de Deus. É por isso que não a obtém quem corre atrás ou quem tenta, mas quem a recebe. Deus não apenas tolera os pecadores e, por sua paciência, muitas vezes, tarda em manifestar a sua justiça sobre eles, mas muitas vezes, por graça, os transforma em filhos amados. Finalmente, nos 2 últimos versículos desse trecho, nós vamos ver que Deus escolhe, por graça, exatamente esse remanescente que é fiel a Ele. Mesmo em meio a todo juízo, Deus preserva para si um remanescente, e esse remanescente lhe será fiel. Isso não depende de a maioria querer ou de um número grande, mas depende da promessa a ser cumprida. Elias, o famoso profeta Elias, se depara com aquela coisa estranha para os nossos dias, né? E mais de 400 homens, e flagelos e derrotas espirituais, e de repente Elias recebe um recado lá de Jezabel e sai correndo apavorado. A gente conhece essa história. Mas um dos reclamos de Elias perante Deus foi: Senhor, só sobrei eu aqui na tua presença. Aí Deus vira para ele e fala: rapaz, larga de ser bobo. Você acha mesmo que só tem você aqui? E Deus vai dizer: em Israel, 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal.
Ele achava que estava sozinho, mas Deus diz, rapaz, tem mais 7.000. É que você não sabe, você não conhece. Mas não é você sozinho. Meu remanescente é maior do que você, mas não é todo mundo. Por isso que tem o nome de remanescente. Deus preserva, então, um remanescente segundo a sua eleição, a eleição da graça. Isso está lá em Romanos 11. A gente vai chegar lá, 11, a segunda parte do versículo 5, que é um sinal claro da misericórdia de Deus, que é derramada sobre os impenitentes que são chamados para se tornarem seus filhos. Porque a sua aliança nunca falha. A sua promessa não tem como dar errado. Aquela lei no Antigo Testamento serviu, como o próprio Paulo diz, para que a ofensa aumentasse, se tornasse mais grave. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela vida, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A gente já passou por esse versículo, capítulo 5, versículos 20 e 21. Tudo isso é um reflexo direto daquilo que nós vamos ler lá em Isaías 1:9 e que Paulo repete aqui, que é o último versículo que ele fala, repetindo, transcrevendo Isaías 1:9. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, esse é o remanescente, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Paulo termina então todo esse trecho em que ele fala da insolência do ser humano perante Deus e das respostas. E aí então ele conclui esse capítulo falando da incredulidade humana diante da justiça desse Deus que tolera nossa insolência tantas vezes. Os gentios, por exemplo, ele vai dizer que alcançaram justiça sem buscar a justiça. Foi pura graça, foi o convite que Deus fez. Paulo vai surpreender os seus leitores aqui nesse período, nesse trecho, dizendo: os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé. E ele aqui está descrevendo o paradoxo do Evangelho, porque aqueles que estavam buscando a comunhão com Deus através da letra fria da lei, sem entender que a lei deveria conduzir a uma relação íntima com Deus, pararam apenas nos ritos, não avançaram até o seu relacionamento com Deus. Esses que buscavam de forma equivocada não alcançaram. Aqueles que reivindicavam pela lei a filiação a Deus não conseguiram. Aqueles que estavam prontos para receber o convite perfeito de Cristo e o receberam, esses alcançaram. A justiça que o homem não pode conquistar, Deus concede gratuita e graciosamente. Basta crer. Quantas vezes a gente vê na Bíblia? É crer. É uma justiça imputada, não é uma justiça que se obtém. A gente não consegue ir lá e pegar na prateleira essa justiça de Deus. Ele precisa nos dar, Ele precisa colocar em nós essa justiça, que é um dom que nasce do favor divino, assim como a fé. Não tem nada a ver com o nosso mérito, com o nosso merecimento. E aí nós temos o contraste entre buscar e alcançar. Muitos buscam, não conseguem. Alguns ainda não buscaram e alcançaram. Porque é Deus, não somos nós. Deus se deixa achar. Se deixou achar por quem não o procurava. E não o acharam aqueles que o procuravam da forma errada. Segundo ponto que ele fala é que Israel tropeçou. Exatamente porque buscou a justiça por suas obras. Algo que ele vem combatendo desde o comecinho dessa carta. Em contraposição aos gentios, Israel estava feliz e faceiro, dizendo: eu sou o escolhido por Deus. E talvez você tenha ouvido por aí: eu sou presbiteriano desde que nasci. Eu sou batista desde antes do meu nascimento. Eu sou, não sei como, mas eu sou assembleiano raiz.
eu sou metodista, eu sou isso, eu sou aquilo. Meus irmãos, não devemos nos fiar nessas coisas, porque embora tenhamos uma riqueza do nosso exercício cristão, uma riqueza da nossa história denominacional, ela não nos leva até a presença de Deus, ela nos ajuda a estarmos aqui em comunhão com o Senhor, em comunhão uns com os outros. Mas nós não somos salvos por isso, porque senão a gente teria que reconhecer o mesmo caminho dos judeus. Eu vou ser salvo porque eu nasci entre os judeus. Eu vou ser salvo porque ao 8º dia eu fui circuncidado. Não. Estar no povo da aliança não é ter a salvação do Deus que salva. A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Paulo já tinha nos falado isso lá no capítulo 7. Mas ela foi dada para revelar o pecado. A lei por si própria não salva. A lei intensifica, ela torna intenso o pecado, a fim de nós termos os nossos olhos abertos e aí sim buscarmos a salvação, que é em Cristo Jesus. A notícia boa é que Ele dá, e dá graciosamente a salvação. A notícia difícil para o ser humano que acha que é mais do que é que ele não consegue pegar isso sozinho. Nós somos inimigos de Deus por natureza. Somos inimigos da salvação por natureza. Terceiro ponto aqui, já finalizando, é que Cristo é essa pedra de tropeço, mas exatamente também o fundamento da nossa fé. O apóstolo encerra o argumento citando Isaías 8:14, Isaías 28, lá no meio do capítulo fala disso. Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa. Essa cruz aqui ofende a natureza do ser humano. Isso é um símbolo de derrota, um símbolo de humilhação. Como é que eu vou dizer o meu Salvador estava pendurado ali e do sangue que foi derramado nesse madeiro é que eu fui salvo? Isso é ofensa. O Evangelho ofende. Ofende porque a nossa natureza é contra a natureza de Deus. É por isso que a gente não consegue ir sozinho até a cruz. A gente não é doido de ir para o lugar que nos ofende. Não é assim que a gente pensa? Até que Deus vem e quebra a nossa cerviz. Deus nos leva. O Espírito Santo abre os nossos olhos. Quando a gente olha para a cruz, a gente não vê mais o objeto de escárnio, de humilhação e de ofensa. A gente vê a salvação que nos foi dada gratuitamente. Isso é obra da cruz, isso é obra de Deus. Isso não pode ser obra da minha vontade. A incredulidade humana faz a gente ficar longe. Não consegue mudar o favor divino, nem a vontade de Deus, mas expõe a cegueira espiritual de quem tropeça naquilo que deveria ser a sua salvação. O que nele crê não será envergonhado, diz o Senhor. A fé em Cristo é que remove o escândalo e transforma a pedra de tropeço em fundamento eterno de uma esperança que nasce onde não havia esperança. Então a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Como lá no comecinho ele falou, capítulo 1, versículo 17. E o justo, aquele que é justificado por Deus, não vive por suas obras, mas vive pela confiança no Senhor. É disso que Paulo está falando aqui. Vamos para algumas conclusões e breves aplicações. Espero que tenham sido guiados na compreensão dessa palavra de Deus. Quando aquele terremoto destruiu Lisboa em 1755, aqueles filósofos, os religiosos da época tentaram encontrar um culpado. Alguns culparam o acaso, outros culparam Deus.
Voltaire reagiu com sarcasmo, perguntando, como eu falei lá no começo, se Deus é esse Deus bom, poderoso, como ele pôde permitir tamanha tragédia? Pois 3 séculos depois eu ouvi isso aqui aos montes, naquele tsunami que houve ali na Ásia, no começo dos anos 2000. Eu ouvi essa frase voltairiana aos caminhões, porque ela é uma frase que está entranhada na natureza derrotada do ser humano. Essa mesma pergunta ecoa desde o Éden, percorre todos os séculos. Por que Deus permite? Por que Deus escolhe uns, por que Deus não escolhe os outros? Por que Ele não age conforme o que eu acho justo? Que no fundo, esse eu aparece. É a nossa soberba, é a nossa insolência. Paulo antecipa essa inquietação, como nós lemos aqui em Romanos 9:19, que traz o eco dessa soberba, dessa insolência humana, que se arvora o direito de questionar o Criador. É o vaso falando do oleiro. Mas o apóstolo nos conduz para além da dúvida natural. Ele nos convida a contemplar um Deus que, mesmo quando não conseguimos entender, ele continua sendo justo, sábio, perfeito e totalmente bom. Entendamos nós ou não. O que a gente entende não muda a natureza de Deus. O que a gente tem que pedir é que a gente seja mudado na nossa natureza pelo Deus que a gente não entende. Assim como aquele terremoto revelou, os alicerces frágeis de uma cidade medieval, né? Lisboa está lá desde os romanos. Eu acho que as obras que os romanos fizeram ficaram de pé, as que foram feitas depois caíram. Mas ele expõe também, por conta disso, os alicerces da nossa fragilidade. Somos frágeis. Quando a base da nossa lógica treme, perde o sentido quando ela treme, nós percebemos que a soberania de Deus é o único chão firme que nós temos para nos agarrar. O homem quer respostas, Deus oferece revelação. O homem exige explicações, Deus oferece a redenção. O homem busca autonomia, Deus o chama para ser seu servo e o adorar. A resposta certa é que vem de Deus, não é a que a gente demanda na nossa pergunta. Para nós que somos cristãos, esse texto vai nos chamar à humildade, à confiança, a uma vida de missão. Nós somos lembrados de que Deus não deve nada a ninguém. Você pode ser o crente mais fiel que existe. Deus não deve um centavo a você. Ele deve uma vírgula a você. Tudo que nós temos é graça. E quando o apóstolo pergunta, quem é você, caro amigo? Para discutir com Deus, ele nos chama também a nós, crentes, a abandonar o lugar de juízes e a nos prostrarmos diante da cruz. Sempre que tentamos impor a Deus a nossa própria forma de justiça, nós repetimos o erro de contestar o nosso oleiro com O maiúsculo. Quando nós admitimos a nossa fragilidade e nós confessamos a Ele, como Isaías faz no capítulo 64, nós somos o barro e Tu és o oleiro. Então nosso coração se torna moldável. A gente canta isso no corinho. A fé amadurece, a adoração se aprofunda. Nos melhores dias da nossa vida, graças a Deus temos bons dias, isso nos conduz à gratidão. Naqueles dias difíceis, maus, isso vai nos lembrar da confiança que temos em Deus. Nós somos lembrados de que tudo é graça, que não cabe ao homem discutir com Deus, mas apenas reconhecer a condição, a nossa condição diante dele.
Finalmente, para nós que somos cristãos, a soberania de Deus não ameaça, ela consola. O verdadeiro cristão entende na soberania de Deus o descanso e o consolo da sua alma. O impenitente vê na soberania de Deus uma ameaça. Deus julga, salva, endurece, abençoa, molda e sustenta. E é por isso que, em meio até mesmo às tragédias, às doenças, até os terremotos da nossa vida, e nós enfrentamos muitos enquanto vivemos, o cristão aprende a confiar. E ele repete que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até os terremotos. Amém? Mas e se alguém não conhece a Cristo como seu Salvador? A mesma rocha que sustenta o crente para ser um ponto de esteio de salvação, pode ser a pedra de tropeço para quem rejeita a fé. Capítulo 9, versículo 33, é o último que nós lemos aqui. O Evangelho não exige explicações, ele só exige confiança. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como eu tinha citado antes. Quem crê em Cristo, vive. Quem confia em si mesmo, tropeça. A Bíblia é muito clara. Muitos falham por tentar se justificar por suas próprias obras, como os hebreus fizeram, e Paulo os acusa disso. Mas a cruz aponta, dizendo, não é por força, nem por poder, mas pelo mesmo Espírito, um texto trazido do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, e colocado no valor da cruz. Se as tragédias, dúvidas ou dores profundas abalam seu coração e você ainda não tem convicção de andar com Cristo, reconheça em tudo isso o chamado de Deus. Como eu falei naquele texto lá de Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Não é humilhação, é um convite. Um convite ao arrependimento e à fé. Deus, que parecia tão distante, inclusive pelo olhar da lei, parecia tão distante, ele se fez próximo em Cristo Jesus. Lá na cruz, Cristo foi quebrado para que não houvesse mais distância. Ele nos reconciliou com Deus. Para crentes, não crentes, o capítulo 9 de Romanos nos convoca a uma confiança plena. O oleiro sabe o que faz, ele molda a nossa vida e um dia, por causa disso, todo joelho vai se dobrar diante dele. Os que foram moldados por ele, os que se recusaram, os que foram fiéis ou infiéis, todo joelho vai se dobrar diante dele. Aquele que foi a pedra de tropeço, agora é o fundamento para tantos. E o convite ainda continua de pé. A arca não fechou a sua porta. Cristo continua dizendo, todo aquele que crê será salvo. Ele continua dizendo, vinde a mim. Ele continua dizendo. Vou deixar duas perguntas, você, por favor, não as responda. Isso é para o seu coração. Preste atenção nelas. Você alcançou um momento na sua vida espiritual em que tem certeza de que quando morrer vai para o céu? Ouviu o que eu perguntei? Hoje, na sua jornada espiritual, você tem certeza que o dia que morrer você vai para o céu? E aí eu vou piorar a pergunta. Porque um dia você pode dizer assim, eu não sei mesmo qual é o dia. Mas eu vou piorar a pergunta. Se você morresse hoje, nesta noite, indo para casa, chegasse diante de Deus e Ele lhe perguntasse, por que eu devo deixar você entrar aqui no céu? O que você ia responder a Ele?
Se você não tiver resposta concreta para essas duas perguntas, você está com um problemão. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Ainda dá tempo. E para você que já é convertido, você também pode estar num problemão. Mas ainda dá tempo. E você sair daquela visão curta, obtusa, de ter uma vida ritualística e começar a viver de forma dinâmica, na base da fé e do renovo da esperança, no nosso amado Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, meus queridos irmãos. Eu vou pedir que você aí no seu lugar faça, por alguns poucos segundos, uma oração sua, pessoal, privada. E nessa oração, tente se lembrar das perguntas que eu fiz e tente ser honesto ao seu coração. Responda isso. E depois eu vou orar com você. Senhor Deus, estamos diante da reflexão da tua palavra inerrante, suficiente, bendita, totalmente completa para aquilo que é o plano do Senhor para a nossa raça. Muito obrigado, ó Deus, por tua bondade em nos abrir os tesouros da tua revelação. E nesta noite, a minha oração é por aqueles que, tendo entrado aqui, não têm convicção da sua salvação. Ó Deus, chama esses corações para ti. Põe a tua justiça sobre eles. Talvez tenham entrado aqui apenas como seres humanos, criaturas de Deus, mas que hoje podem ser transformados em filhos de Deus. Transforma, Senhor, o coração. Isso é algo que só o Senhor pode fazer, a gente só pode pregar e orar, mas só Deus vai lá no coração. Quebra corações de pedra e transforma-os em corações de carne. Quanto a nós, Senhor, aviva a nossa esperança em Ti. Aqueles que andam letárgicos, desperta, Senhor. E aqueles que estão firmes, firmados no Senhor, preserva-os para a Tua glória. E que assim seja, ó Deus, a nossa oração em favor daqueles que, tendo ouvido a Tua palavra nesta noite, possam registrar no coração a Tua santa e boa vontade. Em nome de Cristo oramos. Amém.